Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre crédito para a safra 22-23 que o BNDES vai disponibilizar aos interessados. Vamos comentar também sobre a comercialização de soja e também do milho. Vamos dar um giro pelos mercados do leite e também do boi gordo. E você vai ver como anda a situação da soja e do milho nos mercados do Brasil e do exterior. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do leite. Em alta, custo de produção do leite aumenta 62% em apenas 2 anos, como apontam especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. E dentro desse cenário, não é apenas a entre-safra que explica a inflação dos lácteos no país. De acordo com os profissionais da Embrapa, apesar de o litro do leite UHT ter atingido o valor de até R$10 em alguns estabelecimentos, montante atrelado à chegada do inverno e também da redução das chuvas em boa parte das regiões produtoras, o produto já seguia em elevação nos últimos meses. Como explica o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Glauco Carvalho, a principal causa do aumento é a menor oferta do produto nos laticínios, o que se deve principalmente à elevação dos custos de produção. A entre-safra tem início em abril, mas segundo o pesquisador, a oferta de leite já vinha fraca desde o início de 2021 e acentuou nos primeiros meses de 2022. Além disso, o período acentuou a escassez de leite no mercado, tendo em vista que nos últimos anos houve uma alta de 62% nos custos para o produtor, gerando uma elevação de 43% no preço ao consumidor. O preço, mesmo em alta, como complementa a Embrapa, não está sendo suficiente para cobrir os custos, o que piorou a rentabilidade nas fazendas e levou o produtor a diminuir a oferta, reduzindo a alimentação das vacas. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. O Felipe é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ele vai dar um giro pelo mercado do boi gordo. Confira. Olá pessoal, Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje nós traremos um fechamento da primeira quinzena no mercado do boi e expectativas para a próxima quinzena. Bom, como foi o comportamento do boi nessa quinzena? O mercado trabalhou de estabilidade à queda nos últimos dias, mas praticamente com preços estáveis ao longo de toda a primeira quinzena, perdendo sustentação nos últimos 2 dias dessa semana. E o que movimentou essa queda com relação à arroba do boi gordo? Primeiro de tudo, nós tivemos aí a questão das escalas de abate avançando em boa parte das indústrias frigoríficas. Isso fez com que a ponta compradora perdesse o apetite e, para a gente ter uma ideia, essas escalas de abate hoje atendem a até 10 dias, ou seja, já temos escalas programadas até para o final do mês. Quando a gente olha para a referência aqui em São Paulo, o boi gordo ele cedeu de R$ 317 por arroba no começo do mês para a referência atual de R$ 313 por arroba, isso preços brutos é a prazo. Por outro lado, as nossas exportações vão muito bem, nós temos aí um ritmo exportador semelhante ao que foi em junho passado, apesar de uma retração na comparação anual, a média diária caiu 2,8%, mas frente a junho, é um cenário ainda de exportações firmes, lembrando que em junho nós tivemos recorde com relação aos volumes embarcados, ou seja, do lado das exportações há uma expectativa positiva ainda, olhando para o mercado do boi gordo. E o que a gente pode esperar daqui em diante? Bom pessoal, daqui em diante a oferta de gado de primeiro giro ela deve chegar em maior volume ao mercado, isso pode acabar dando uma sustentação à questão de pressão de baixa por parte das indústrias frigoríficas e somado a esse incremento na oferta de gado de primeiro giro, nós podemos também
ter um peso da questão do mercado interno, né? O mercado interno tem trabalhado bem paulatino e isso pode influenciar bastante por conta da segunda quinzena do mês. Por outro lado, a questão das exportações e também de uma oferta que deve vir menor neste primeiro giro frente ao ano passado, em função da pouca atratividade que nós vimos ali em meados de abril, maio, para o pessoal confinar, isso pode acabar limitando esse viés baixista e até mesmo ampliando, principalmente aqui nesse contexto, o ágio entre o boi que vai para exportação e o boi que vai para o mercado interno. Então a gente deve analisar em curto prazo esse cenário um pouco mais travado, como nós observamos ao longo dessa primeira quinzena, e aí nós temos alguns fatores que podem acabar pressionando para baixo essa arroba, muito olhando aí para o mercado interno principalmente, mas quando a gente olha para o mercado externo e para a exportação, esse cenário já é um pouco melhor, um pouco mais agradável e a gente pode acabar tendo um descolamento relativamente maior do ágio entre o boi China e o boi mercado interno em curto prazo. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bom, e agora eu vou conversar com Cláudio Manhabosco. O Cláudio é pesquisador da Embrapa e é o coordenador do Leilo Shopping Touros Jovens, que vai acontecer agora o leilão no próximo dia 30 e 31 aqui em Goiânia. E eu estava conversando com o Cláudio agora nos bastidores, olha, são animais simplesmente fantásticos, tanto o Nelore quanto os animais Tabapuã. Cláudio, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que esse tema vai interessar muitos pecuaristas aí. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, bom dia. É uma honra mais uma vez estar aqui com você no seu programa, Antônio. E realmente, a cada ano a gente procura se superar. E os touros jovens desse ano são muito melhores do que o do ano passado. E de encher os olhos, né? Ô, Cláudio, os leilões vão acontecer nos dias 30 e 31, certo? Primeiro é o da raça Nelore e depois o Tabapuã. Exatamente. No dia 30, nós temos Leilão Shopping, que já estão abertos pré-lances. Encerra-se o pré-lance no dia 30 e o remate do Nelore é dia 30, a partir do meio-dia. Tá. Né? E o Tabapuã encerra-se o pré-lance também no dia 30 e o remate é dia 31, domingo, da raça Tabapuã, a partir das meio-dia também. São quantos animais total? Total são cerca de 65 Nelore e 55 Tabapuã. Nós vamos ter cerca de 110 animais. Bom, eu tive lá onde os animais estão, lá na Embrapa, no Centro Nacional de Arroz e Feijão, aqui perto de Santo Antônio, de Goiás, de Goiânia, né? E realmente são animais assim que... Eu acho que ali, se você fechar o olho e jogar alguma coisa colorida e no animal que bater, aquele ali é aquele que eu vou levar. É um negócio fantástico, né, Cláudio? Na realidade, toda essa ideia, esse ambiente promotor da inovação, criado pela Embrapa Cerrados, nessa área da arroz e feijão, a ideia é o quê? Buscar num animal só todo o conceito da pecuária de precisão, da genética de ponta, e com isso tudo temos o quê? Na realidade, é a transferência de tecnologia de um conceito, na forma de um animal. Então, esses touros jovens são o que nós conseguimos de melhor, são oriundos de vários criatórios, uma pressão de seleção muito grande, vários filtros, né, Antônio? Saíram de 2.000 pedigrees para finalizar em 100 e poucos animais, né? Bom, então, é muita coisa. Só para você ter uma ideia, reuniu-se um grupo de pecuaristas, que já vem há algum tempo, né? Esses pecuaristas, juntou-se aí 2.000 animais, bezerros ainda, não foi? Os pedigrees. Os pedigrees. E esses animais foram crescendo, tudo e tal, e já começou a seleção. E desses 2.000, caiu em torno aí de 100 e pouquinhos animais, né? Exatamente. Tanto Nelore quanto Tabapuã. Exatamente. Já no primeiro filtro, no segundo filtro, na prova a pasto, nós tivemos aí cerca de 240 animais no total e depois de 300 dias sobraram esses 110 que aí estão, já com avaliação de eficiência alimentar também. É um negócio fantástico, porque são animais que estão com, no máximo, acho que 24 meses, né, Cláudio? Fazendo 24 meses, dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, fazendo 24 meses. O mais velho. E o mais novo, dia 6 de novembro,
tem animal, vai fazer 24 meses, dia 6 de novembro somente. E todos eles foram em regime de pasto? Todos recriados, criados a pasto, até finalização da etapa a pasto e, posteriormente, é que foram submetidos à avaliação da eficiência alimentar. Bom, quem quiser ver esses animais, ver ao vivo, é só se dirigir ali à Embrapa, que fica depois da Universidade Federal, lá da Escola de Veterinária. É para quem vai lá no sentido a Santo Antônio de Goiás, né? GO 462, quilômetro 12. Lá na Embrapa. Isso, na Embrapa, ali tem a sede da Embrapa Arroz e Feijão, e nós temos o centro de desempenho da Embrapa Cerrados, lá com os animais mostra permanente até dia 30 de julho. Então, né? até dia 30... Só agendar conosco e fazer a sua visita. Você pode ir à Embrapa e lá você pode andar no meio dos animais. Uma coisa incrível que eu tive percebendo é a docilidade, né? Rapaz, é um negócio incrível aquilo ali. Você anda no meio ali, um olha para você, sai de lado, o outro... É incrível a docilidade, principalmente da raça Nelore, né? Exatamente. Eu acho que muita gente que trabalha com zebuínos, né, com Nelore, alguns professores, tinham que dar uma chegadinha lá para ver o que é um Nelore bem manejado com as mãos e uma seleção genética, por que não dizer, também para temperamento. Não se esqueça que a herdabilidade de temperamento é acima de 70%. Nossa. E a gente cria Nelore, não cria onça, né? Então não tem que ser bravo. Olha, vale a pena, tá aí mais uma oportunidade para você, se quiser ter resultado positivo na pecuária, tá aí o Leilo Shop, que vai ser no dia 30 e 31, o primeiro Nelore, depois o Tabapuã, mas antes você tem que passar lá na Embrapa e dar uma olhada nesses animais, porque vale a pena. Cláudio Manha Bosco, mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, que o Cláudio mesmo falava, esses animais são muito superiores aos do ano passado. Do ano passado já era excelente, então esses nem se fala. Cláudio, muito obrigado. Obrigado você, Antônio, pela oportunidade e espero vocês lá no Centro de Desempenho da Embrapa para conhecer as nossas estrelas, né? É isso aí. Os jovens. Obrigado, Cláudio. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre crédito para a safra 22-23 que o BNDES vai disponibilizar aos interessados. E vamos comentar também sobre comercialização da soja e do milho. Nós voltamos já, é um minutinho só. Ganhar um cestão de alimentos é bom. Receber em casa é melhor ainda. Promoção Cestão Delivery da 99,5 FM. Fique ligado na sua rádio e saiba como concorrer a dezenas de cestas com tudo que você gosta. Todo dia tem sorteio. Promoção Cestão Delivery é só na Rádio das Grandes Promoções. 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. Baixe já o app Bretas. Tá no Bretas, tá em casa. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. A
rádio campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Cepdu, enfermagem, radiologia, saúde bucal. WhatsApp 3223-0430. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos falar sobre crédito para a safra 22-23 que o BNDES vai disponibilizar aos interessados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele vai oferecer 25 bilhões de reais em crédito ao setor agropecuário no âmbito do Plano Safra 2022-2023, que começou dia 1º de julho e vai terminar dia 30 de junho do próximo ano. E do total dos 25 bi, 18,6 bi serão distribuídos por meio de linhas de investimentos e 6 bilhões e 400 milhões por linhas para custeio da safra. Segundo nota do banco, na temporada atual, o BNDES vai operar 11 programas agropecuários federais. Para 10 deles, que atendem à agricultura empresarial, serão destinados 14,1 bilhão de real, com taxas de juros anuais entre 7% e 12,5%. Já o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai contar com 5,7 bilhões de reais e taxas de 0,5% a 6% ao ano, pelo menos é o que informou o banco. A concessão do crédito do BNDES se dá por meio de agentes financeiros credenciados, como bancos de montadoras, privados, públicos e cooperativos, e também cooperativas de crédito e agências de fomento. E agora vamos falar sobre comercialização do mercado da soja. A comercialização da safra 21-22 da soja brasileira chegou a quase 77% da produção esperada até o dia 8 de julho. E com isso continuou aquém dos 91,2% do fluxo recorde da safra 19-20. Dos 80,2% observados em igual momento do ano passado e também da média de 78,8% dos últimos 5 anos, conforme levantamento realizado pela consultoria Datagro. Houve incremento mensal de 6,8 pontos percentuais, acima dos 5,9 pontos percentuais observados no mês anterior e do padrão normal para o período, que é 5,5 pontos percentuais, considerando a previsão da safra 21-22, revisada para 126 milhões de toneladas. Os sojicultores brasileiros negociaram até a data analisada 96,7 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado, esse volume de produção negociado estava muito maior em termos relativos e absolutos, chegando a 111 milhões de toneladas. Os preços médios internos tiveram comportamento misto em junho, sem direção única. Os negócios acabaram acontecendo onde tivemos altas devido à necessidade de fazer caixa para financiar a compra de insumo. De todo modo, sempre de forma cautelosa, uma vez que a expectativa dominante é a de que as condições do mercado ainda são, vamos dizer assim, muito tensas, com espaço para novas observações, com a intensificação da entre-safra, levando os produtores a dividir a sua opção com a venda do milho, segundo a Coordenadoria de Grãos da Datagro. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. Cristiano Palavro, ele é agrônomo e analista de mercado da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar de dois mercados, do milho e da soja. Cristiano, tudo bem? Bom dia, Toninho. Obrigado pelo convite novamente, tudo certo. É um prazer, Cristiano. Cristiano, vamos começar com a soja primeiro. Bacana. Bom, como nós vimos aí, nós estamos com um mercado assim, vamos dizer, meio turbulento, meio complicado, né? Está difícil de
da gente chegar e falar assim, não, olha, existe essa perspectiva, aí basicamente vai acontecer isso, mas tá duro, não tá para... Realmente, a gente está vivendo um período de muita influência do mercado financeiro em geral e até dos fatores macroeconômicos, principalmente, na direção dos preços da soja. O mercado sai um pouco dos fundamentos nesse momento e acaba entrando num bolo de commodities que estão caindo de forma geral nesses últimos dias. Isso vale para metais, isso vale para energias e acabou também afetando os grãos. A grande preocupação e que gera esse cenário, né, Antônio, é esse risco de recessão global, já que os juros vão subir, né, tentando conter essa inflação generalizada no mundo, e com juros mais altos o dinheiro fica mais caro, o dinheiro fica mais escasso, e isso pode trazer uma contração das economias, que traria também uma contração na demanda. Porém, quando a gente olha diretamente para os fundamentos do agro, a gente vê que essa queda na demanda ela já era esperada há algum tempo, os números da China já não são tão positivos há algum tempo, e a gente tem do lado da oferta um fator que é altista, sem dúvida, que são as preocupações contínuas com o mercado climático norte-americano. O tempo está seco, quente em boa parte dos Estados Unidos e as produtividades hoje estimadas podem não ser alcançadas. Se isso vai ser suficiente para os preços subirem, a gente vai ter que acompanhar, já que o risco dessa recessão global parece ter mais força nesse momento do que propriamente a queda na oferta total de soja. E parece que a China também, parece que a coisa lá está assim, dando uma apertada nos parafusos, né? Exatamente, a gente tem a China num momento de... Desde o ano passado, ela fez uma escolha de comprar mais da mão para a boca, como se diz, né? Vinha comprando lentamente, não fazendo grandes estoques, não trazendo grandes compras que pudessem mexer muito no mercado, e essa estratégia não deu muito certo no passado por causa da quebra de produção aqui na América do Sul. Mas eles mantiveram essa linha, hoje eles têm estoques nos portos chineses que têm se mantido estáveis nesses últimos meses, então eles evitam realmente grandes compras e saíram de um consumo que no ano passado chegou a quase 100 milhões de toneladas para um consumo, um processamento estimado nesse ano de 87, 88, uma queda bem significativa se a gente pensar em números absolutos. Agora, e o milho? O milho vive um cenário um pouco diferente, já que diferente da soja, o milho segue um pouco mais uma linha interna. E hoje a queda de braço, diferente da soja, que é entre o mercado financeiro e a oferta de soja propriamente dita, a queda de braço aqui é de compradores que enxergam o milho ainda com potencial de queda, já que a colheita chegou à metade, mais ou menos, nessa semana, já bem evoluída no Mato Grosso, em Goiás, outras regiões ainda tem muito a acontecer, então esses compradores estão comprando a conta-gotas, enquanto os produtores estão capitalizados de forma geral, grande parte está tendo que vir para o mercado, mas com pequenos volumes, então um não quer soltar o milho, o outro também não está tão interessado no lado da compra porque espera maior oferta ali para frente. Quem vai vencer essa queda de braço? Na nossa visão, hoje, a tendência do milho um pouco mais sustentado daqui para frente, até porque as exportações têm crescido nessas últimas semanas e essa é a tendência, já que o nosso milho é extremamente competitivo no mercado externo. Nós temos aí também um agravante que, em relação principalmente ao milho, é com a guerra lá na Ucrânia, né? Que tal também uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer, até quando vai essa confusão. E agora tem um outro país também querendo, vamos dizer, peitar a Rússia, né? Que é também um grande fornecedor de insumos, principalmente adubo, que é o Cazaquistão, né? A gente tem um cenário... Tem um cenário aí meio... É muito difícil a gente traçar tendências tentando decifrar o que passa na cabeça do Putin, principalmente, né? Então, realmente, existe uma expectativa desse corredor de exportações que está sendo desenhado com a ONU participando, a Turquia mediando essas conversas, mas eles saem das reuniões com notícias positivas, no outro dia os ataques continuam, os ataques militares da Rússia, então a gente vê com ceticismo se esse acordo realmente vai ser viabilizado e, se viabilizado, se efetivamente vão conseguir extrair esses grãos lá de dentro da Ucrânia. E é importante dizer que a Ucrânia é extremamente importante no mercado de milho. É realmente essa expectativa de uma oferta menor, devido à safra menor lá, e uma capacidade de escoamento muito mais baixa, que faz com que o nosso milho fique ainda mais competitivo. Sem dúvida, nesse caso, é claro que nunca torcemos por guerra e perdas de vida humana, mas um acordo entre Rússia e Ucrânia nesse momento seria baixista aos preços. Mas é claro que a gente quer uma situação pacífica lá para o continente europeu, mas a situação parece longe do fim. Ô Cristiano, eu fico imaginando o seguinte, soja e milho são duas culturas, dois produtos
altamente fundamental para o planeta todo. Para o planeta todo. Quer dizer, uma boa vaca de leite, sem soja e sem milho, não vai para frente. O ser humano, a mesma coisa. Suíno e frango também do mesmo jeito. Então, eu tenho certeza absoluta que se o Brasil conseguir, independente de outros países, conseguir ter uma boa produção de soja, uma boa produção de milho, e se nós tivermos uma condição de uma política razoável que não atrapalhe o setor agropecuário, pode ter certeza absoluta, nós vamos sair lá na frente. Acho que nunca o mundo precisou tanto do Brasil quanto agora, porque nós estamos tendo problema na Inglaterra, Reino Unido, nós estamos tendo problema na Alemanha, nós estamos tendo problema no Japão, na China. Só nós aqui, que por incrível que pareça, nós estamos remando totalmente contra o que está acontecendo no mundo. Realmente, o Brasil vive hoje um pouco contrário ao ciclo que a gente observa no resto do mundo. É uma coisa incrível. A inflação tende a cair nesses próximos meses aqui no Brasil. A gente provavelmente vai ter deflação no período. Se a gente acompanhar as expectativas para o PIB aqui no Brasil, elas têm crescido, começaram um ano em 0,5%, agora já se fala em 2%. Já está se falando em 2%. Então a gente está vivendo um cenário diferente e que realmente o Brasil tem toda a condição de sair na frente. E um outro ponto, as commodities podem até perder valor devido à demanda, Sim. mas nós produzimos as commodities mais básicas, a alimentação. Então, elas são também mais difíceis de cair consumo do que quando a gente olha para a energia e principalmente para metais, que aí sim, se realmente tiver uma retração de economia, isso perde força mais rápido. Era justamente o que eu quis dizer agora. Sem comida, você fica sem energia, você fica sem um monte de coisa. Mas água e comida, essa daí, ninguém passa. Nem os animais conseguem viver. Então, eu vejo da seguinte maneira, do seguinte modo, eu acho que é uma situação muito boa, muito excelente para o nosso país, em vista do que está acontecendo no resto do mundo. E principalmente nos países chamados ricos, que esses caras vão ter uma saraivada agora daqui para frente muito grande. Infelizmente, eles estão muito mais no acorda bamba do que nós aqui no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. E um recado que até gostaria de deixar ao produtor rural, que está sendo forçado, às vezes, à venda nesse momento de preços em baixa, é que utilize as ferramentas de mercado. A gente volta a dizer isso, né, Antônio? Hoje você pode comprar um seguro de alta na Bolsa, comercializar seu milho e participar das altas daqui até o final do ano, daqui até março 23, quando a soja estará em plena colheita. Então, convido vocês a conhecerem esse mecanismo que é seguro, não é especulação. Não é especulação. E você traz uma proteção aí dentro do mercado. Olha, entra no Google, e coloca lá, Pátria Agronegócios. Liga para o Cristiano, bate um papo com ele e você vai ter uma ideia geral do que pode e o que não pode fazer. E o que deve e o que não deve. Cristiano, mais uma vez, obrigado. E você sabe que as portas aqui estão abertas para quando você quiser vir aqui, tá bom? Muito obrigado, Antônio. Até a próxima. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.